Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Uma seguidora me fez essa pergunta e eu achei inteligentíssima e muito interessante e eu vou estar aqui dividindo com vocês. Ela disse por que os casais casados engordam, porque os casais de namorados não engordam. Então, eu fiz uma pesquisa, me aprofundei sobre o assunto e descobri o seguinte. Gente, primeiro, muito importante, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Letícia Correia, sou mentora de emagrecimento, ajudo centenas de mulheres a alcançar o sonho do corpo tão desejado, né? Do corpo perfeito não, porque perfeito não existe, né? Mas eu acho daquele corpo saudável, daquele corpo pelo qual a pessoa sempre quis, né? Além disso, consegue disposição, a gente muda a mentalidade, enfim, dá uma fuçadinha aí no meu feed que vocês vão ver bastante matéria gratuita, bastante aula para que possam incentivar e ajudar vocês a conquistarem o tão sonhado corpo. Mas vamos lá. O tema aqui hoje é casais que engordam juntos. Então vamos lá. Tem uma pesquisa que foi feita pelos Estados Unidos, pela Universidade de Ohio. E lá eles fizeram essa pesquisa durante 10 anos, com 4.659 pessoas. E eles foram acompanhando essas pessoas durante esses 10 anos. E eles conseguiram verificar o quê? Por que essas pessoas engordavam? Nos 2 primeiros anos de casamento é aquele love story, aquela coisa e tal. Então eles priorizam a importância de estarem juntos e com isso deixam de fazer algumas atividades que faziam antigamente quando eram solteiros ou solteiras, né? E aí, o que acontece? As mulheres, como cedem mais, ela tende a comer aquilo que o homem gosta. E normalmente os homens gostam de comidas mais gordurosas. Os homens gostam de comidas mais pesadas, né? E a mulher, para acompanhar, ela acaba comendo. E isso vai fazendo com que as mulheres ganhem mais peso e elas perdem uma noção de quantidade de comida. Então, elas começam a comer mais. E essa pesquisa também verificou que a maioria das mulheres ganharam 5 quilos, de 4 a 5 quilos por ano com este comportamento. Além disso, tem outros tipos de comportamento. Eles deixam de sair, porque antes saíam para jantar fora, para passear e tinham outros círculos de amigos, e como eles estão em casa, eles priorizam cozinhar juntos. E com isso consomem mais comida e durante mais tempo. Então, assistir um filminho, uma pipoca. Então, eles verificaram tudo isso. Mas eles verificaram também que, olha só que interessante, só os casais apaixonados engordam. Por quê? Eles verificaram também que aqueles casais que não têm uma afinidade muito grande, eles se mantinham em ordem, eles se mantinham mais saudáveis porque eles tinham medo de perder o relacionamento e não estar atraente por uma outra pessoa. Então, eles comiam menos. Olha só que interessante. E essas pessoas, elas paravam de fazer exercícios. Então, olha só que loucura. Aí, depois disso tudo, eles analisaram que o comportamento. Aí questionaram, falaram assim, mas por que esse comportamento só de ficar em casa e tal, né? Aí eles começaram a verificar que as respostas eram quase as mesmas, porque os meus pais se comportavam dessa forma e foi dito para nós que casais casados têm que ficar mais em casa, tem que ficar mais junto, mais tempo grudado, né? E nós sabemos que, né? Eu, por exemplo, gente, eu tenho 19 anos de casamento, então eu posso dizer para vocês, gente, que os primeiros anos é muito bonitinho, love story e tal. Gente, mas depois disso, vamos combinar. É mais difícil você ficar o tempo todo grudado, né? Você tem outras prioridades. E esses casais, com o decorrer do tempo, que foram engordando, eles ficaram acomodados. Os homens menos que as mulheres. Olha que interessante. Os homens começavam a se cuidar mais do que as mulheres, porque as mulheres, elas achavam que já casou,
elas estão acomodadas, elas estão seguras, porque as mulheres buscam segurança, né? Enquanto o homem gosta do visual, as mulheres buscam segurança. Então fica a dica aí, meninas, não relaxem. Não relaxem, porque homem gosta, ó, de visual bonito. Então, eles começaram a verificar tudo isso e analisaram que, depois desses 10 anos, acompanhando esses casais e vendo que comportamento aprendido era comportamento praticado. Então, como os pais deles, né, tinham esse comportamento de achar que era feio, de achar que não pegava bem o casal estar fazendo exercício junto ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque eles achavam que isso era coisa de adolescente. Olha só que loucura, gente, muito louco, né? Mas aí, vamos pro pulo do gato disso tudo. Depois de analisar, depois de voltar aqui para o Brasil, eu encontrei uma outra pesquisa. E essa pesquisa diz que isso está mudando. Isso está mudando porque as pessoas estão buscando mais saúde. Hoje, a atividade física, ela não é mais considerada só para estética. A atividade física hoje vem, junto com a ciência, comprovar que ela é fundamental, né, para o funcionamento do cérebro, para o bom desenvolvimento do organismo. Gente, ansiedade, depressão, transtorno de pânico, tudo isso a gente consegue uma grande evolução através do exercício físico. E a ciência, andando junto com o pessoal aí da saúde, conseguiu comprovar isso. Então, o que foi feito aqui no Brasil? Começou a se incentivar. Os médicos começaram a incentivar para fazer mais exercício físico. E aí a cultura está mudando dos jovens casais. Então o que eles estão fazendo? Em vez de todo final de semana eles saírem para comer pizza, eles estão fazendo atividades físicas juntos, nos parques, levando os filhos, convidando os amigos para trazerem os seus filhos também e com isso interagindo. E através das mídias sociais existem alguns grupos, algumas comunidades que praticam esse tipo de atividade. Então, tudo isso é um mover, é uma transformação de quê? De comportamento. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender que tudo é a nossa mente, o nosso comportamento, a gente começa a evoluir, né? Existe algumas culturas antigas que a gente traz porque disseram para nós que era assim que tinha que ser, e a gente acaba replicando isso, passando isso para os nossos filhos. Então, o que nós devemos fazer hoje? Parar, analisar. É óbvio que nós temos que manter o nosso casamento aquecido, nós devemos ser românticos e românticas, claro que sim. Um jantar à luz de vela é sempre interessante, mas que a gente priorize por comidas saudáveis. Que nós possamos mudar esses hábitos para hábitos saudáveis, porque foi trazido e imposto para nós a comida americana, que é os fast foods, a pasta de amendoim. Não sei quem inventou que pasta de amendoim é extremamente saudável. Gente, aquilo é calórico pra caramba. Engorda também, entendeu? E as pessoas acham que é fitness. Fala sério, né? Voltando. Esse comportamento tem que ser mudado. Para que também tudo isso? Por que, Letícia, tem que ser mudado esse comportamento? Porque um casal é essencial que eles sejam felizes juntos. Atividade física, quando tem parceiro, quando tem parceira, é mais divertido. É muito mais gostoso, gente, você ir ao parque e poder ter disposição para conversar com seus filhos, brincar com seus filhos, correr, andar de bicicleta. Porque, gente, vamos combinar, quando a criança vem com aquela carinha toda linda, levantando a mãozinha para você pegar ela assim, aí você, tá doendo as minhas costas, tá doendo aqui, tá doendo ali. E aí você não consegue brincar com essa. Ou então fala assim, brinca aqui no chão comigo, mãe, tia, ou qualquer outra coisa assim. E aí você não consegue abaixar, você não consegue brincar com aquela criança porque você não tem disposição, você não tem saco. A verdade é essa, né? Então, nós mudando os nossos hábitos, a partir do momento que a gente consegue mudar os nossos hábitos,
a gente consegue ter uma vida mais feliz. Olha só que interessante. Hoje o meu filho tem 15 anos. E eu fui numa academia há muitos anos atrás, quando eu comecei no meu processo de emagrecimento. Eu falei assim pra ele, vamos, porque ele também era sedentário, e eu falei, não, o que você gosta de fazer? E como todo adolescente nunca sabe o que gosta, nunca sabe o que queria fazer, e ele gostava de luta. Eu falei, então, vamos pra academia de luta. Entrei na academia de Muay Thai junto com ele. Aí ele todo vergonhoso, aquela coisa e tal, a gente começou a iniciar, né? Aí a gente via aquele povo batendo no saco, pá, pá, e tá, e na luta e não sei o que. E eu falei, gente, isso eu nunca vou aprender, eu não tenho coordenação motora, eu tava acima do peso, doía tudo, eu tinha dor de estômago, tinha pedra na vesícula, tava toda estragada, sabe? Eu não tinha pique nenhum. Aí o meu filho também, meio assim com vergonha, começamos. Iniciamos, foi uma semana, 2 semanas e tal. Enfim, ele desistiu e eu me apaixonei pela luta. E eu também tive uma mentora. E foi muito legal que ela foi me direcionando, ela foi me motivando, ela foi me ensinando. E com isso eu fui perdendo peso. E perdendo peso eu fui ganhando agilidade. E ganhando agilidade eu fui ganhando disposição. Olha só que legal. E eu comecei a perceber isso quando eu chamava o meu filho. Filho, vamos fazer uma caminhada? Ah, mãe, obrigada, não vou. Filho, vamos fazer tal coisa? Ah, mãe, não tô muito afim. E eu comecei a perceber que eu tinha muito mais disposição do que meu filho. Tudo devido à atividade física. Então, a gente consegue mudar isso. A gente consegue mudar o nosso casamento, a gente consegue mudar a nossa mentalidade, a gente consegue mudar tudo, a nossa alimentação, se a gente praticar. Então, essa é a verdade, pessoal. Existem sim esses estudos que comprovam que casais recém-casados engordam devido ao comportamento e à mentalidade. Então, fica aí para vocês que vão casar ou que já são casados, que tudo é possível. A gente consegue mudar, a gente consegue trazer uma nova cultura e que a gente aperta o cinto e vai para cima. Força, pessoal. Beijo.